Olá, queridos. Graças a Deus estamos de volta às nossas lives semanais de terça-feira. Hoje eu quero trazer basicamente um estudo bem diferente daquilo que a gente tem feito. Hoje nós teríamos a nossa série de mensagens, né? Alcançando o impossível. Mas Deus tocou no meu coração uma mensagem extraordinária. Eu ouvi também esse mesmo tema semana passada, na quinta-feira, no culto de ensino ministrado pelo meu pastor Leandro, e foi uma confirmação de Deus daquilo que eu quero trazer hoje. Eu iria trazer semana passada, mas acabei tendo outros compromissos. Mas a gente vai ser abençoado agora essa tarde aqui com um grande texto. Você que estiver vendo agora, ou que for assistir depois, é só abrir em João capítulo 10 e o versículo 10 também, para a gente entender o que vamos trabalhar aqui. João capítulo de número 10, versículo também de número 10, vai dizer assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 12, para a gente encerrar. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Muito interessante, né? Aqui no texto, especificamente o versículo 10 ao 12, do 10 ao 12, nós estamos vendo dois tipos de pastores, de pastor, na verdade. Nós vemos no versículo de número 10, o pastor ao qual Jesus está mencionando que ele vem para matar, para destruir. No versículo de número 11, voltou. No versículo de número 11, nós já estamos vendo o pastor verdadeiro. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então nós vemos que no versículo de número 10, Jesus nos alerta sobre o ladrão, sobre o falso pastor, aquele que vem para roubar, matar e destruir. O diabo. A função do diabo na nossa geração, na geração a qual nós vivemos, é matar, roubar e destruir. E nós estamos vendo isso nessa geração. Uma geração que não tem ouvido a voz do seu verdadeiro pastor, que é Cristo, e tem dado ouvidos a mercenários, a homens maus, dado ouvidos ao diabo, que só tem um interesse nessa geração: roubar, matar e destruir. Esse é o propósito dele. Esse é o propósito que ele tem prazer em cumprir. Deixa eu continuar aqui. Perdão.
Esse é o propósito dele. Nós vemos que Jesus é um propósito totalmente diferente. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele dá a vida pelo seu povo. Ele instrui o seu povo. Ele abraça as suas ovelhas. Então esse é o verdadeiro sinal do bom pastor, de Cristo, ao qual dá a sua vida. Nós sabemos que os caminhos com Cristo... Está dando uma travada aqui no notebook, perdão. Nós sabemos que os caminhos com Cristo, por mais que a gente tenha luta espirituais, momentos de desânimos, mas são os caminhos do verdadeiro pastor. A intenção que o diabo tem é de sempre levar o povo, de levar os jovens, toda essa geração, são para um caminho de ilusão. Os caminhos de Jesus, por mais que tenham lutas, provas, desânimos, mas são o caminho verdadeiro, o caminho que nos leva a uma vida eterna com Ele. Do outro lado, se tem uma vida de ilusão, uma vida que pode parecer boa momentaneamente, mas o caminho é de ruína. Esse é o caminho do falso evangelho de Satanás, do falso pastor. Você pode ver quando uma pessoa está cega espiritualmente, por mais que você fale o caminho verdadeiro para ela, por mais que você esteja sendo usado por Deus para levar o caminho verdadeiro para aquela pessoa, ela continua seguindo o caminho do falso mestre. Ela continua seguindo o caminho de Satanás. E a gente se pergunta o porquê. Se o caminho com Deus, por mais que tenha lutas, por mais que tenha provas, é o verdadeiro caminho, mas o povo prefere ir para o outro lado. Nós estamos vivendo isso nessa geração. Né? Até nos chateia, porque nós percebemos que o povo tem ido para um caminho totalmente ao contrário, né? Então, por isso que eu quero deixar a primeira lição aqui. Lição 1. Escute a verdadeira voz do pastor, que é Jesus. Nós vemos que o versículo de número 11, ele vai nos dizer: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cristo fez isso por mim e por você. Ele deu literalmente a sua vida em prol da nossa. Nós estamos hoje vivos porque Cristo deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Nós estamos aqui hoje respirando, enxergando, nos movimentando, porque Ele morreu lá na cruz do Calvário. Ele nos deu uma chance de estarmos aqui para fazer a sua obra, para pregar o seu evangelho, para cuidar das pessoas,
para estender a mão a quem necessita. Foi graças ao sacrifício que fez Jesus. Então essa é a lição de número 1. Escutarmos a verdadeira voz de Deus. A voz do nosso pastor Jesus. Muita gente tem dado ouvido a um outro evangelho, a falsos mestres, a falsos pastores, homens que não têm a unção para governar. Podem ter uma boa oratória, podem ter vários atributos ao qual os homens o possam colocar lá, mas se não tiver a unção deixada por Cristo, não vai dar certo. Vai sempre faltar algo, que é o que acontece com esses caras de hoje. Não tem o chamado para fazer aquilo ao qual estão fazendo, porque não tem a verdadeira permissão de Deus para cumprir um chamado que não é deles. Então essa é a lição de número 1. Uma lição importante. Nós também devemos fazer as pessoas ouvir verdadeiramente a voz de Deus. A segunda lição que eu quero trazer é a falsa voz do pastor mercenário, é que ela se encaixa no versículo de número 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Quando as pessoas dão ouvidos à voz de Satanás, elas estão indo para um caminho de destruição. Eu não sei se vocês lembram, mas eu trouxe um estudo sobre provérbios aqui muito bom, né? Quem é mais antigo que acompanha as lives sabe disso. Eu trouxe um estudo de provérbios muito bom e falava alguns versículos de provérbios e alguns capítulos começavam justamente assim, né? Que o caminho da falsa sabedoria leva à ruína. Não ter a sabedoria de ouvir a voz de Deus e dar ouvido a Satanás vai te levar a uma vida de ruínas. Porque o propósito dele sempre foi esse: roubar, matar e destruir. Você pode ver que pessoas que dão ouvidos ao diabo, que caem nas suas artimanhas, literalmente têm a vida destruídas. Olha a tristeza que tem acontecido em nossa geração nos dias de hoje. Nós temos jogos de aposta, jogos do sei do que, dos animais, de tigre, alguma coisa assim. Eu nem me interesso em procurar isso, porque é algo que tem destruído pessoas. Olha quantas pessoas têm vendido carro, vendido casa, tirando as suas reservas de emergência, gastando os seus cartões de crédito, pegando empréstimo, pegando dinheiro com pessoas erradas para pagar dívida de jogo, para pagar a aposta. Se isso não é uma artimanha do diabo que vem para matar, roubar e destruir, eu não sei o que é. Quantas pessoas já têm cometido suicídio porque perderam todas as suas economias? Quantos casamentos
estão sendo destruídos porque a mulher não aguenta mais. O cara não tem mais provido em casa, não é mais o provedor, não é mais o sacerdote da sua casa, porque perdeu tudo por causa de jogo, por causa de aposta, porque deram ouvidos ao falso pastor, deram ouvidos a Satanás. E quando ele tem o ouvido dessas pessoas para ele trabalhar, ele comete essas atrocidades que nós estamos vendo. A nossa geração tem ido por um caminho que tem, em determinado tempo, me traz um pouco de tristeza. Eu tenho orado por isso, para que Deus não me deixe ficar desmotivado em meio a essa geração. Porque é uma geração que tem tudo para dar certo. Tem uma boa tecnologia para fazer a obra de Deus. Tem bons livros, boas Bíblias, mas tem dado ouvido ao falso pastor. Tem dado ouvidos para aquele que só veio para matar, roubar e destruir. Então, eu peço que você entre em oração sempre, para que Deus possa abrir os olhos dessas pessoas e elas encontrem a verdadeira voz de Deus, a verdadeira voz do pastor, que dá ouvidos, que deem ouvidos à sua voz, a voz do verdadeiro, aquele que morreu na cruz do Calvário, que é Jesus Cristo. Queridos, eu agradeço a Deus por mais uma live. Você que for assistir depois, compartilhe, mande para as pessoas, para que o Evangelho seja glorificado sempre. E eu até esqueci aqui, 1 Pedro 5,8 vai dizer, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa devorar, em outras traduções, tragar. É o que essa geração tem deixado de lado. A vigilância para dar ouvidos ao falso pastor e deixado de lado aquele que é o verdadeiro, que é Jesus. Mas que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nos encontramos aqui semana que vem, ou essa semana ainda. Vai depender daquilo que Deus colocar nos nossos corações, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.